boa noite. Estamos aqui para mais uma live. Hoje a gente vai conversar sobre TDL. O que é o TDL? O TDL é o transtorno do desenvolvimento da linguagem, mais comum do que a gente pensa, né, dentro dos quadros que comprometem o desenvolvimento da linguagem da criança. A gente vai conversar hoje com a Thaís. A Thaís é uma fonoaudióloga que estuda muito sobre o TDL. Estamos esperando ela entrar. Boa noite, Mônica. Oi, olá. Ei, Thaís. Tudo Que bem, olá? joia. Até que enfim saiu nossa live, né, Thaís? Verdade. Eita, namoro longo. Verdade. E aí, tudo bem? Queria te agradecer muito por essa oportunidade da gente estar aqui conversando sobre TDL, que é um assunto que eu amo estudar. Gosto Eu sei. demais. E Boa obrigado por ter noite, aceito. pessoal. Muita gente conhecida aí entrando. Dá vontade de Que falar oi com todo mundo, né? responsabilidade, né? Meio, bem assim, né? Meio assim. Thaís, obrigado por ter aceito o convite e estar junto aqui com a gente, conversando sobre TDL, que é um tema que eu também gosto muito, mas é um tema também que gera muita dúvida, é um diagnóstico difícil de ser feito. Então, eu vejo assim, poucas crianças estão diagnosticadas com TDL. Eu vejo, não sei se você concorda comigo, mas é como se fosse Sim. um subdiagnóstico, né? Ou seja, uma subnotificação, aliás. E isso compromete, né, o desenvolvimento dessa criança, um diagnóstico errado, um diagnóstico mal feito, e essa criança não vai ter intervenção adequada. Por isso também que é um assunto que gera polêmicas, né? Então, para a gente começar, queria que você falasse um pouquinho, né, da sua experiência, da sua formação. A gente sabe que você trabalha como fonoaudióloga educacional. Thaís, tá dando um probleminha, Sim. acho que é no seu aí, na sua internet. Ei, Fernanda. Olha, para mim, por enquanto, tá normal. Não deu nenhuma Tá tudo alteração bem aqui, para não. vocês aí, gente? Vocês estão ouvindo a gente direitinho? Obrigada, Cláudio. Se o pessoal puder dar um Monique. feedback, é bom, né? Que aí a gente vai regulando aqui. Gente, fala pra gente se tá legal a imagem, se tá legal o áudio, tá? Manda um joinha aí. Parece que sim. Então vamos lá, Sim. Thaís. Fala um pouquinho da sua experiência, né, como fonoaudióloga com o TDL, as suas áreas de atuação, para a gente partir para as perguntas. Então, vamos lá. Eu sou fonoaudióloga clínica e educacional, exerço já a fonoaudiologia há 18 anos, ininterruptos. E aí, assim, a minha primeira especialização foi voz, depois cursos na área de neuroeducação, neurociências, né, neuroaprendizagem. Aí, por último, mais recente, em TDL, né, com formações específicas. E, por último, especialização em linguagem, né? E durante esses 18 anos, Amália, tá me ouvindo bem? Porque tá falhando um pouquinho Sim, tô a tua ouvindo imagem. bem. Gente, qualquer coisa eu mudo pro 4G, que eu tô no Wi-Fi. Qualquer coisa vocês fiquem aí e eu mudo pro 4G. Se começar a cair, porque parece que a Thaís travou, né, gente? 4G agora por via das dúvidas, mas Então tá. Então acho que melhorou, tá? Thaís. Para mim, o seu sinal melhorou. Joia. Então vamos lá. E aí, ao longo desses 18 anos, na verdade, não foram muitos os casos de TDL. Eu acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho a respeito disso, exatamente pelas questões diagnósticas, né, das dificuldades que envolvem o diagnóstico, né, do transtorno do desenvolvimento da linguagem. Mas eu tive alguns casos que foram referências muito significativas na minha atuação, que fez com que eu tivesse que mergulhar muito fundo para poder estudar, exatamente porque o nível da intervenção, ele não é um nível em transtorno de linguagem, né?
ele não é tão raso, ele não é tão simples. Uhum. E ele requer um conhecimento da linguagem, dos níveis de linguagem um pouco mais profundos, até para que a gente consiga ter uma assertividade nos resultados. Uhum. E aí eu fui fazendo as formações em relação ao assunto, e aí é o que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Joia. Eu tô tentando fixar aqui o título da live, por isso que eu tô... Mas acho que ainda não foi, né? Não, é que eu digitei errado, mas eu vou. Thaís, então vamos começar falando sobre o que é o TDL, né? Para quem não sabe, ou quem ainda tem dúvida, enfim. Porque o TDL, ele sofreu várias mudanças na nomenclatura dele ao longo dos anos, né? Então, acho que isso também pode confundir aos pais, ou né, quem não está tão por dentro do assunto. Vamos falar um pouquinho disso? Sobre o que é o TDL? Então, o TDL, a sigla significa Transtorno do Desenvolvimento da Linguagem, que é um acometimento nos subsistemas da linguagem, né, nos níveis. Então, nós temos na nossa linguagem 4 subsistemas básicos, né, que é a fonologia, que diz respeito à questão dos sons da língua, a sintaxe, a morfossintaxe, né, que é toda a estrutura de como a gente organiza, né, todo esse conteúdo linguístico que nós temos, a semântica, que diz respeito, muito superficialmente, né, falando, que diz respeito à questão do vocabulário, e a pragmática, que é a utilização prática de todas essas estruturas em um contexto social. Né? E o TDL, ele é um transtorno que acomete, em geral, minimamente 2 desses subsistemas de linguagem. E ele Pelo menos 2. Pelo menos 2, minimamente 2. A gente até vê que, assim, na prática, exatamente por conta do acometimento de um subsistema, isso vai gerando respostas nos demais, né? Reflexos nos demais. Entendi. E com isso, não existe, na verdade, uma origem ainda determinada, uma causa determinada. Se vê questões relacionadas a histórico familiar, né, positivo, para transtornos de linguagem, mas não existe uma causa específica. Né? Pode estar relacionado também a questões de privações. E é um transtorno cuja característica, assim, primordial é a persistência ao longo do desenvolvimento. Então, não é um diagnóstico que se elimina na infância. Ele é um diagnóstico que ele vai acompanhar o sujeito ao longo da sua vida. E por isso que ele se torna tão impactante. Porque não se esgota a intervenção fonoaudiológica, ela não vai buscar trazer a cura, mas ela vai trazer a funcionalidade e o máximo desenvolvimento para as habilidades linguísticas, fazendo com que esse sujeito ele tenha uma condição de funcionar nos níveis de aprendizagem, né, enquanto ele está em etapa escolar, e na vida adulta, porque a gente vê os reflexos disso, já existem estudos de follow-up que identificam as consequências desse transtorno, principalmente quando não tratado, não identificado, diagnosticado e tratado, na vida adulta. Sim. Inclusive tem um impacto social muito significativo. A gente vai falar disso também, né, Thaís? Então, só para resumir isso que você falou, para concluir, o TDL seria mais ou menos como a dislexia. Melhora com a intervenção, a pessoa segue com seu curso de vida, mas ele não some, não é um diagnóstico que desaparece. Não é como o transtorno fonológico que a gente trata e aí a recuperação é plena, não. O TDL ele é um transtorno persistente. Inclusive, essa é uma característica que a gente precisa, inclusive, ter como um reforçador do diagnóstico, né? Um dado significativo para um diagnóstico diferencial. Então, vamos falar um pouquinho sobre as características do TDL na infância e essas características quando tratado, como são essas características, como é um jovem adulto com TDL. Pode ser? Sim. Eu acho só importante mencionar que, assim, até para organizar um pouquinho na questão de nomenclatura, esse nome é recente, né?
O TDL é uma nomenclatura proposta mais recentemente e ele vem sofrendo mudanças ao longo do tempo. E essas mudanças, elas vêm justificadas, inclusive, por uma questão de dificuldade de consenso, né? Então, cada profissional, então, assim, no início era chamado de afasia congênita, depois de afasia infantil, depois de disfasia do desenvolvimento, distúrbio específico de linguagem, que foi um termo DEL usado até recentemente. Depois do DEL, né, depois de ter surgido lá o DEL, em princípio dos anos 80, ele sofreu outras modificações no sentido Eu acho que pode falar. No sentido de subclassificar o DEL de acordo com os subsistemas alterados, né? E aí o distúrbio específico de linguagem, ele perdurou por mais tempo, né? Isso é fato. Mas ele ainda sofreu retardo de linguagem. Então, sim, lá no início. E aí, como havia uma dificuldade entre a própria classe de profissionais, né, envolvidos nessa questão diagnóstica, viu-se que cada um chamava de uma coisa. E aí sentiu-se essa necessidade de buscar um consenso com relação ao termo, né? E aí sim que nos Estados Unidos surgiu, né, a partir dos estudos, uma pesquisa com todos os profissionais para se chegar a esse termo consensual de transtorno do desenvolvimento da linguagem. Sim. O que eu ia falar é o seguinte, eu acho que eu sou da época do atraso de linguagem, do retardo de linguagem, depois mudou para disfasia. Isso. Aí o DEL acho que veio ali nos anos 90, mas... 1981. Então, e a disfasia? Estudei pra caramba. E a disfasia? A disfasia, não, a disfasia, ela foi uma subclassificação. Entendi. Né? Então foi isso. Foi uma subclassificação já do distúrbio específico de linguagem. Então tá, então vamos falar agora sobre as características do TDL na infância, né? Com qual idade a gente pode fechar o diagnóstico do TDL e as características que a criança pode apresentar. Então, o TDL, para ser diagnosticado com maior nível de precisão, a partir dos 5 anos de idade. Porque até então, a gente observa que assim, as manifestações do TDL, elas podem cursar com outros diagnósticos. Então, com o próprio atraso de linguagem, com transtorno fonológico, porque o que traz a criança à clínica fonoaudiológica é realmente a questão que envolve a fala. Ou a criança ainda não adquiriu a fala, ou ela adquiriu de forma muito telegráfica, algumas palavrinhas, né? Ou existem questões que envolvem a fonologia, que são as substituições dos sons. Você pode ir falando, dando pequenos exemplos, Thaís, que eu acho que fica fácil para o pessoal entender, caso tenham dúvidas. É assim então, mesmo. O meu também cai aqui. Puxei o fio aqui sem querer. Faz parte. E aí, assim, na fonologia, por exemplo, as trocas e substituições de fonemas. Então, aquela criança que, quando vai falar, tem uma fala pouco inteligível, né, pouco compreensível. E aí uma característica que eu acho importante a gente citar, Amália, é que um diferencial com relação ao TDL dos outros diagnósticos é a questão da vertente compreensiva da linguagem. A gente tem ótimo você falar uma isso. alteração de compreensão de linguagem, que não somente de expressão, o que não é fato em relação a outros diagnósticos. Então, aquela criança que vem por uma substituição de fala, né, por uma substituição de fonemas, ela normalmente compreende tudo muito bem, inclusive. Os pais relatam que ela entende tudo, né, mas ela fala com dificuldades. Ou aquela criança... Aí seria só o transtorno fonológico. Transtorno fonológico, que agora que é hoje transtorno dos sons da fala. Né, que a gente tem que ir se adaptando com relação a essas nomenclaturas. E o atraso de linguagem é aquela criança que compreende muito bem, compreende tudo, executa as ações, tudo que você pede,
mas ela não consegue esse nível de execução, não de execução, porque pode associar uma questão motora, mas assim, de produção e de organização ainda não chegou. A gente costuma comparar que assim, o atraso de linguagem é como se fosse um trem na estação, né, no seu curso, em que esse trem ele pode andar numa velocidade normal, ou ele pode andar numa velocidade mais lenta, mas ele vai trilhar aquele caminho, né? Então, existe uma variável no atraso de linguagem que é a variável tempo. O que está alterada é a questão do tempo, mas os marcos de desenvolvimento eles estão presentes, o que não necessariamente acontece com o TDL. Então, os marcos do desenvolvimento da linguagem, eles podem estar muito alterados. E aí a gente observa, então, assim, nível de fala. Existem alguns processos de fala que a gente chama de processos idiosincráticos, que são aquelas substituições de fala que não são esperadas, que não são previsíveis e comuns no desenvolvimento. Então, inclusive, assim, eu acho legal a gente citar, eu tive uma paciente que ela fazia, para a produção do fonema do S, ela fazia com o nariz, então ela falava ela não falava assim. Então é um processo que é idiosincrático, a gente não espera que exista uma alteração, não é comum esse tipo de alteração, assim como outras produções. Então esses elementos, eles vão chamando a nossa atenção e direcionando isso para uma questão de um possível diagnóstico diferencial, que aí é onde a gente precisa ter mais refinamento aí para a gente poder avaliar. E tá, lembrando que TDL não se caracteriza só pela uma alteração, somente pela alteração fonológica. Teria que ter alteração tanto na fonologia, que é essa organização dos sons da fala. Só isso, repetir. Fonologia é um aspecto. É um aspecto. Se for só, se a criança só apresentar, por exemplo, igual essa paciente que você citou, se ela apresentar só essa substituição de fala, não caracteriza o TDL. Não é suficiente, né? Como a gente fala, a avaliação fonoaudiológica ela é um quebra-cabeça. E a gente vai unindo essas partes. Opa, existe um processo idiosincrático, existe um processo que não é esperado, associado ao que mais? Tem um histórico familiar? Tem uma alteração de vocabulário? Que essas crianças normalmente têm um vocabulário reduzido. As composições de frases, elas não necessariamente... nas composições de frases, não necessariamente estão compostos todos os elementos. Sim. Então, são crianças que têm dificuldade para o uso de conectivos, né? Para uso de preposições, para aplicação de do, de, no, na, pronomes, né? Então, normalmente... É uma frase pobre, né? Uma frase curta, telegráfica. Sim. Eu gosto de utilizar esse termo, porque assim, acho que ilustra bem. Ela realmente marca o que é, por exemplo, a carga semântica de um verbo, ela é menor do que a carga semântica de um substantivo, por exemplo. Então, a gente tem tesoura. Tesoura é tesoura, você já sabe o que é. Agora, se você fala cortar, cortar pode ser faca, pode ser tesoura, pode ser uma série de outras coisas. Então, normalmente, essas crianças, elas adquirem muito mais substantivos do que verbos. Então, elas têm dificuldades para a formulação de frases. Né? Então, elas vêm com frases simplificadas. O que a gente observa na fala dessa criança é uma simplificação muito grande, que compromete a comunicação como um todo. E aí que entra a questão da pragmática. Então, são crianças mais silenciosas, são crianças que têm pouca intenção comunicativa, exatamente, que na verdade não reflete pouca intenção comunicativa, mas pouca iniciação aos atos comunicativos. Exatamente. Porque ela se sente insegura em se comunicar. Ou ela não tem subsídio, ela não tem palavras ali prontas para, às vezes, expressar uma frase toda. Às vezes ela fala uma palavra da frase, tipo, ela quer cortar alguma coisa, ela fala tesoura. Ela quer se fazer entender. Aí a pessoa fica, né, perdida às vezes, sem saber o que ela... Principalmente
pessoas que não são da família, né? Que não estão acostumadas. E isso até você tocou num ponto que eu acho importante, que assim, às vezes a família, e até muitas vezes é o que retarda o diagnóstico, porque a família entende aquilo que a criança fala. E aí isso faz com que muitas vezes eles não levem essa criança de imediato, né? Como, assim, os marcos linguísticos, eles não são tão determinados, tão marcados mesmo, Sim. como são os marcos do desenvolvimento motor, por exemplo, a gente acaba vendo uma espera que é muito pouco funcional para essa criança. Então, assim, a criança não sustenta a cabeça, a mãe vai para o neurologista. Mas a criança tem 2 anos e não combina palavras em frase, que sejam 2, vamos esperar, porque ela vai desenvolver. Assim e muitas vezes essa espera, ela gera... Exatamente, ela gera... Existe uma coisa que se chama janelas de oportunidades, né? Que são os períodos em que o cérebro está lá pronto para estabelecer conexões, né, em determinadas áreas. E aí o que a gente observa é que essa demora nesse diagnóstico tem feito com que algumas crianças elas ou recebam outros tipos de diagnóstico. Isso. Porque aí quanto mais a criança ela deixa a malha de receber os estímulos, ela vai deixando de se comunicar, ela vai assumindo determinados comportamentos que são fruto dessa falta de comunicação, e aí outros diagnósticos são atribuídos. Sim, então, sim. É autista. Sim. Ele tem apraxia de fala. Ele tem outras questões, e por isso que acaba que as crianças, muitas vezes, elas não entram na estatística diagnóstica. E a gente tem uma prevalência significativa, que são 7%. Sim. Mais do que... você viu o post que eu fiz, né, antes da live? Mais casos de TDL do que de autistas. Exatamente. Né? Então, só daí a gente já percebe a dificuldade no diagnóstico ou diagnósticos errados, né? Sim, e essa questão dos diagnósticos errados gera, inclusive, uma dificuldade nessa conscientização da população com relação a isso. Eu acho que o movimento do TDL no Brasil, né, ele está sendo em prol disso, dessas crianças elas aparecerem, porque se existe essa prevalência alta, existe alguma coisa errada. Por que essas crianças não estão chegando e não estão recebendo necessariamente... As pessoas estão falando, o diagnóstico é realmente difícil. A gente tem poucos instrumentos no Brasil, né? E que isso... então, acaba que demanda do profissional uma expertise maior. Sim, um feeling ali, né? Opa, isso daqui tá com cheirinho, né? Não é só o que parecia ser, né? E, às vezes, o que você vai precisar é de uma terapia diagnóstica. Sim. E aí... Quanto tempo, você falou que após os 5 anos, mas você já falou dos sinais que a criança apresenta antes disso. E além disso, o TDL ele pode cursar também com uma dificuldade motor, um transtorno motor de fala, como uma apraxia, por exemplo, ou um atraso motor de fala? Sim, na verdade, existem algumas co-ocorrências possíveis. Assim, eu acho que é importante a gente mencionar também uma outra questão com relação a critério diagnóstico. Então, antes, né, até o DSM-4, a gente tinha um critério diagnóstico onde a criança, para ser diagnosticada, e eu vou falar isso até por conta da questão da inteligência, né? Para a criança ser diagnosticada com TDL, ela precisaria ter uma discrepância observada nas avaliações neuropsicológicas na questão da linguagem não verbal, né? Fugiu aqui do QI não verbal, né? Das habilidades não verbais. Que é a comunicação gestual, por exemplo, a habilidade de se fazer entender, às vezes, na falta da fala, por exemplo. E aí, muitas vezes, a avaliação neuropsicológica, ela vinha exatamente para completar e traçar um perfil de diagnóstico diferencial. Só que a gente tem aí uma outra questão. A avaliação neuropsicológica feita a partir dos 6 anos. Agora, já há algum tempo, existem algumas provas, parece que a partir dos 4, 5 anos, mas para uma precisão em termos de diagnóstico, as provas dos 6 anos. Então, havia
essa necessidade de uma discrepância com relação ao QI não verbal. Hoje, isso já não existe, não houve consistência nessa questão. Então, assim, a gente pode pegar uma criança, você está em dúvida, você sugere uma avaliação neuropsicológica, essa dúvida não impede a intervenção, ao contrário, essa criança ela precisa continuar atendendo essa criança, né, para uma intervenção em linguagem, estimulação de linguagem. E hoje em dia você não tem necessariamente que ter essa discrepância de QI. Então você pode ter uma criança com um QI limítrofe, né, um QI abaixo do esperado, desde que não configure uma deficiência intelectual. Sim. Então é importante a gente... e por que disso? Porque, na verdade, nós nos utilizamos de linguagem para as questões não verbais. Então, muitas vezes, o QI não verbal dessa criança ela dá rebaixado porque ela precisou, em alguns momentos, de tarefas de compreensão, né? Porque nós somos atravessados pela linguagem, né, o tempo todo. Então, assim, para a realização de tarefas, ainda que envolvam minimamente questões verbais, nós precisamos da compreensão. Né? E aí, se essa criança ela tem uma alteração na vertente compreensiva, né, receptiva, isso vai impactar um pouco mais o QI. E aí foi visto que mesmo que impacte o QI, porque existe um déficit linguístico, eles poderiam ocorrer, desde que não configurasse uma deficiência intelectual de fato. Porque aí porque a deficiência intelectual já não seria o TDL mais. Exclui o diagnóstico. Assim como o autismo, assim como síndromes genéticas, né? Então, nós temos alguns diagnósticos, a deficiência intelectual, síndrome de Landau-Kleffner também. Então, nós temos algumas doenças, né, neurobiológicas, alguns diagnósticos que excluem o TDL, mas existem. Agora, uma questão importante, excluem o TDL, não excluem o TL, que é o transtorno de linguagem. Nossa, e viu, gente? Que é o que o DSM-5 traz, né? O DSM-5, você não lê lá o transtorno do desenvolvimento da linguagem, não existe você essa vê nomenclatura. Só o transtorno de linguagem. Transtorno de linguagem. E aí a gente tem o TDL e a gente tem o transtorno de linguagem. O transtorno de linguagem, sim, pode estar associado a outras condições genéticas ou neurológicas. E aí, voltando na tua pergunta com relação ao TDL cursar, ele pode ter co-ocorrências com apraxia, ele pode ter co-ocorrência com o transtorno fonológico, que é o transtorno dos sons da fala, ele pode ter com o transtorno da comunicação social, que é um transtorno descrito também, que é um transtorno da pragmática. E aí... ele tá lá naquela esferinha lá, quase que confunde com autismo, né? Com contínuo Asperger. E às vezes, quando existe a criança que tem um transtorno da comunicação social, muitas vezes ela tem esse diagnóstico de TEA leve. E ela deixa de ter o transtorno. Não, o TDL. Porque não existe TDL com autismo, mas existe TDL com transtorno da comunicação, entendeu? Nossa. Então, acaba indo para a vertente do autismo e não indo para o diagnóstico do TDL, porque realmente é difícil. Não é uma tarefa fácil. E aí, só que a diferença entre o transtorno da comunicação social, que afeta a pragmática, para o TEA, é que no TEA a gente vai ter mais mais sinais aí. Tem marcadores mais específicos. Dentro do espectro, né? Que a pragmática no autismo é uma das habilidades. E o transtorno de linguagem também. Entra como, inclusive, um dos fatores para diagnóstico diferencial. Sim. Né? E qual foi a outra pergunta, Thaís? Pessoal, tem duas perguntas na caixinha. Eu vou emendando aqui, né? Eu sabia, por isso que eu falei, não vou nem ficar preocupando muito de fazer. Eu perguntei, que a gente vai falar como que a criança evolui, né? Então, aliás, até os 5 anos você levanta os sinais e faz a terapia diagnóstica. Sim. Normalmente é esse o cuidado, a abordagem.
Você vai estimular os subsistemas da linguagem de acordo com os níveis alterados. Então, a primeira avaliação fonoaudiológica, ela tem essa intenção, levantar realmente quais são os níveis de linguagem alterados, e aí para que você possa traçar uma estratégia muito específica com relação a cada subsistema, né? E aí, enquanto isso, você vai vendo, inclusive, o nível de resposta à intervenção dessa criança. Sim. Que isso também é um fator que traz um diferencial importante. Né? Uma criança que tem um transtorno dos sons da fala, né? Um transtorno fonológico, ela evolui com uma velocidade diferente dessa criança. Então, por exemplo, a criança que eu disse da substituição que ela fazia, que existe até um nome, mas é tão raro que eu confesso para vocês que nesse momento eu esqueci esse processo fonológico que ela faz. De nasalização, né? Que ela evoluiu, mas de vez em quando, em situações onde ela se sentia insegura, aparecia. Interessante. E aí eu falava, meu Deus, mas a gente já trabalhou tanto isso, o que é isso que está acontecendo? Então, assim, é algo que você percebe que, embora exista uma resposta, é como o disléxico, né? Sim. Que ele vai manter uma tendência de uma fluência de leitura alterada, que se torna funcional para ele, mas que se você compará-lo com um outro grupo sujeito... classe... com a mesma idade, com a mesma exposição, você percebe que existe uma diferença de funcionamento. Vamos dar só uma passada aqui nas perguntas. A Beatriz está perguntando com que idade eu posso desconfiar de TDL? Foi aquilo que você falou, né? Na verdade, quando a criança chega, quando você olha, que você traça o perfil linguístico da criança, já tem alguns sinais aos 2 anos de idade que você consegue perceber. Se não, óbvio que em alguns momentos eu recebi uma criança há mais ou menos 9 meses, em que eu estranhei muito o nível de linguagem receptiva e o nível de linguagem expressiva, e eu falei, opa, tem alguma coisa... E aí eu comecei a estimular e essa criança deslanchou. E eu falei, não, realmente, não é... Né? Então, assim, você vai observar ao longo do contato diário com essa criança, né, ali na intervenção, como é que ela vai funcionando, como é que ela vai te devolvendo essas respostas aos estímulos que você está fazendo. Alguém perguntou aqui que sempre com um déficit de compreensão, a Roberta. Sim, existe um déficit de compreensão, sim, na criança, que é exatamente um dos traços de diferencial nessa criança. Sim. Mas que às vezes, quando ela é muito pequena, você diz, será que ela não ouviu? Será que ela não prestou atenção? Sim. Até que ponto isso foi uma falha de compreensão? Né? Então você pode atribuir essas nuances a outras questões. Por isso que é importante uma avaliação muitíssimo sistemática em linguagem, e reavaliações periódicas. Tá. Reavaliações minimamente de 6 em 6 meses. Para que você veja os marcos, se os novos marcos estão chegando, ou se como está esse padrão de evolução. Aquilo que você avaliou há 6 meses atrás, se respondeu ou se não houve resposta alguma. Ter uma medida aí quantitativa, né? Não só do que a gente está... qualitativo, não só do que a gente está vendo, acho que melhorou e tal. Thaís, tem uma pergunta que passou lá em cima que eu quero fazer, e essa daqui. A avaliação de prova neuropsicológica só tem valor diagnóstico mesmo aos 6 anos, é isso? Ela pergunta aqui, não, a Kel não Quintanilha. Não é que só tenha valor aos 6 anos, é por uma questão de baterias que existem com relação aos 4 anos e com relação aos 6 anos. Então, não é que não tenha valor, não. Pelo contrário, eu acho que uma avaliação neuropsicológica ela só tem a somar em qualquer época da vida, né? Mas algumas provas de função executiva, por exemplo, a criança ainda não atingiu a maturação, né, necessária para
resolver aquela prova. E Então, aí, pode ser que ela não esclareça. E aí, sim. como é uma avaliação que é cara, né, no sentido, sim, né, De não é investimento uma mesmo, né? avaliação, Porque os materiais sim, são caros. e assim, para a família, nem sempre é possível. Então, às vezes, você vai submeter a criança à avaliação aos 4 anos e não necessariamente ela vai te trazer as respostas Que a gente quer, né? suficientes, e aí você faz todo esse processo e fala, mas eu continuo em dúvida. Aí você fala, família, não é possível, né? Então, realmente, assim, a avaliação aos 6 anos, ela vai ter um outro peso em termos de complementaridade diagnóstica. Até, dependendo do tempo que essa criança ficou na fono, a gente já consegue encaminhar com mais detalhes, né, para o neuropsicólogo. Sim, com certeza. Até em termos de resposta mesmo. Sim. Né, daquilo que você viu enquanto intervenção. Bom, então o outro que eu achei aqui... Gente, quem está perguntando sobre os materiais, a Thaís vai falar depois, aí eu passo aqui para vocês, tá? Joia. Aí a Josi Dona, o som aqui, ó, ela tá vendo aí? É uma bateria cognitiva para crianças com menos de 6 anos, som R. Não sei se não conheço essa. Isso, é neuropsicológica. Eu não posso entrar muito em detalhe, né, gente? Sim, porque eu não sou neuropsicóloga. Embora eu ame as neuropsicólogas. Também adoro. Nossa, neurociência, tudo de bom. Ó, a Juliana tá colocando aqui um dado que é importante, que as alterações, elas são muito heterogêneas. Exatamente. E às vezes é muito difícil você separar o joio do trigo, né? Porque você assim, vê acometimentos em vários subsistemas e com características que você não vai pegar um paciente com TDL igual. A gente encontra, no transtorno dos sonhos da fala, a gente encontra padrões. Se a gente parar para analisar, nós temos padrões. No TDL, a gente não tem padrão. Né? Então, eu posso ter um com uma alteração mais semântica, outro com uma alteração mais morfossintática. Até porque depende do meio, né? Sim. Também. Estou procurando a pergunta aqui, mas era uma pergunta sobre PAC, sobre processamento auditivo central. Aqui, ó. TDL, alteração do processamento auditivo, como diferenciar? TDL e alteração de processamento? Como processar? Não, na verdade... Como diferenciar? Gisele de Paula, que fez a pergunta. Na verdade, o transtorno do processamento, ele pode estar presente no TDL. Então, assim, as manifestações do distúrbio do processamento, eles são mais específicas em tarefas e em habilidades auditivas, que vão gerar um impacto na linguagem, sim, mas não serão primários. Então, a gente vai ver manifestações linguísticas para expressão daquela criança que tem dificuldade de contar, recontar, transmitir não só porque ela tem uma dificuldade em memorização, ela tem uma dificuldade em processamento de sons, mas porque ela tem uma dificuldade em estruturar aquela linguagem para ela recontar. Quando a gente recebe alguma informação, eu recebi várias informações acerca do TDL na vida e hoje eu expresso com as minhas palavras aquilo que eu entendo, que eu sei sobre o assunto. A criança com TDL, ela vai ter dificuldade de fazer essa transposição para as próprias palavras, relacionar com conceitos prévios e transformar tudo isso num discurso. Né? Organizar tudo isso em um discurso. Então, por isso, são questões que não são necessariamente confundíveis. Porque você tem marcos muito significativos em nível de linguagem que somente o transtorno do processamento não apresenta. Não sei se ficou claro, gente. Eu entendi. Porque, na verdade, uma criança que tem alteração o TDL, né, que tem alteração da linguagem receptiva, ou seja, no processamento da informação que está entrando, que está sendo recebida, ela vai ter o PAC alterado. Não, isso até que ela está colocando aqui, ó. Penso que seja pelo PAC... Tem que ficar colocando óculos. Penso que seja pelo PAC envolver... Não, essa é outra. Envolver... Não, mas aí a fono Miriam Vaz está colocando aqui. Penso que seja pelo PAC envolver compreensão de linguagem no teste também, concordam? Sim, com certeza. Se essa criança ela tem uma dificuldade na vertente receptiva,
ela vai ter dificuldade na compreensão, na entrada, na compreensão dos comandos, e daí ela não executa. Por isso que o PAC também é feito só a partir, né, de 7 anos. E é meio que previsível que, dependendo da alteração que a criança apresente na linguagem, vai dar alterado. Então, a gente acaba priorizando outras avaliações que não necessariamente o PAC para complementar esse diagnóstico. Sim. A Mônica fez uma pergunta bacana aqui. Na sua opinião, quais são os fatores mais relevantes para o diagnóstico diferencial entre TDL, semântico, pragmático e UTEA? Então, hoje em dia não existe mais essa classificação, né, de TDL, semântico, pragmático e TEA. Só TDL. Isso só aí é TDL. na época do transtorno do DEL, né? Do DEL. Época do... Embora não exista essa subdivisão, a gente precisa, numa avaliação, a gente precisa citar quais são os subsistemas alterados. Tá? Então, embora isso não seja nomenclatura, é fundamental que a gente explicite isso, quais são os subsistemas alterados. E aí, para a questão do TEA, existem marcadores. O que pega na questão do diagnóstico do autismo com o transtorno de linguagem? É a questão da pragmática alterada. Então, o que ocorre? Você tem um produto, eu costumo exemplificar assim, que a pragmática é o produto final da linguagem, né? Ou seja, eu falo que é o carro zero pronto para funcionar, mas sem a gasolina. Sim, né? Então, assim, o produto final é aquilo que a gente vê enquanto comunicação, né? No autismo, a gente vê um impacto significativo na vertente pragmática, né? Na linguagem pragmática, que a gente também observa no DEL, no TDL. Por quê? Porque tantas manifestações nos níveis da linguagem, tantas dificuldades para organizar essa linguagem, para estruturar isso numa forma, né, numa morfologia adequada, faz com que eu tenha baixo desejo de comunicação, o que é diferente de baixa intenção comunicativa. Isso que eu ia falar, um grande diferencial. Né? E de marcadores. Isso que eu ia falar, não. Isso que você ia pensa. Falar. Isso que eu penso. Então, assim, algumas questões que envolvem estereotipias, a presença de estereotipias no autismo que não existe no TDL, a questão do contato visual, que não existe. Então, tem alguns marcadores. Óbvio, aquele comportamento mais rígido, menos flexível. Repetitivo, né? Interesses restritos. Existem algumas questões que são típicas do TEA, né? Do autismo. Porém, quando a gente está diante de um caso de um autismo leve, né? Quando a gente está diante de um caso, isso muitas vezes confunde. Sim. E aí esses marcadores, então, são aquelas crianças que, por acaso, por exemplo, iniciaram intervenção precoce muito cedo. Então, assim, os pais observaram, porque tinha isso, também já aconteceu comigo, os pais observaram que a criança, porque tinham um filho mais velho, perceberam que o desenvolvimento do filho mais novo não estava próximo ao que eles tinham enquanto experiência com o filho anterior, e iniciaram uma intervenção precoce. E aí, quando essa criança chega trabalhada... Nossa, é muito bom, né? Né, assim, que você tem... e na época, inclusive, a intervenção não era comigo, moravam no Rio, eu moro no interior do estado. Então, quando vieram para mim, você pensa, opa, peraí, porque essa criança já recebeu estimulação precoce desde cedo. Então, em alguns momentos, o tempo vai dizer. Né? Infelizmente, no sentido de que, óbvio que a gente está tratando, está cercando de todos os lados, porque a gente precisa pensar na questão da alfabetização, a gente precisa... Nossa próxima pergunta. Né? E aí a gente vai realmente cercando de todos os lados, mas nem sempre você vai conseguir chegar rapidamente a esse diagnóstico. Sim. Thaís, antes de abrir as perguntas da caixinha, como evolui a criança com o diagnóstico de TDL no processo de alfabetização e anos escolares posteriores, até adolescência e vida adulta? Vamos falar um pouquinho disso?
Então, vamos. A alfabetização é um assunto é outro assunto que eu amo de paixão, né? E aí, quando junta o TDL com a alfabetização, óbvio Deixa eu que... só te falar uma coisa rapidinho, te interromper. Hum. A Flávia Foz está aqui ouvindo e falou que está amando ouvir a Thaís. Opa, meu Deus, que honra! Viu? Professora querida! Você aumenta a minha atenção, Amália. Nem vou falar os outros, então não. Eu não consigo olhar, gente, porque ou eu falo, né? Não, fala, pode falar. Eu faço aqui as perguntas. Então, vamos lá. Em termos de alfabetização, a gente precisa pensar que a alfabetização ela é um contínuo da linguagem oral. E aí, se eu tenho algo que interfira na minha linguagem oral, eu tenho alta probabilidade, o que não é uma regra, mas eu tenho uma alta probabilidade de que esse processo de alfabetização sofra interferência desses níveis de linguagem aí alterados. Né? Então, as crianças com TDL, por si só, pela questão diagnóstica, elas são crianças de risco para aprendizagem, não de risco para transtorno. Né? Isso também é uma discussão que existe no meio acadêmico sobre... Grande discussão. E... Assunto para outra live. Para outra live, exatamente. E aí, essas crianças, elas se tornam de risco. Por serem de risco, a atenção redobrada com relação a todos esses aspectos. Porque você imagina que você tem uma criança que tenha uma dificuldade na estruturação verbal, oral do discurso, ela ter que fazer essa transposição para os níveis de linguagem escrita. Nossa. Então, né, automaticamente a gente vê um impacto Sim. de tudo isso na escrita. Então, os processamentos de base, né, processamento fonológico para leitura e para escrita, vão estar alterados nessa questão do estabelecimento das relações letra-sons. Por quê? Porque existe uma habilidade chamada metalinguagem, que é a minha capacidade de refletir sobre os sons da língua, né, que vão ser refletidas aí na consciência fonológica e tal. E aí, para que a gente estabeleça essas correspondências entre os sons e as letras, a gente precisa desse refinamento da linguagem, que é a metalinguagem. Então, se eu tenho uma alteração de base linguística, tudo que vier acima disso, todas as exigências que vierem acima disso, vão sofrer impactos de maior ou de menor grau. E efeito cascata. E também, obviamente, que relacionados ao nível de intervenção que se teve. Né? E se teve intervenção, se não teve intervenção. Então, essa criança que eu cito com muita propriedade, que eu acompanhei até recentemente, fazer 15 anos, tô velha, essa criança, ela começou a ter ela teve dificuldade no processo de alfabetização, claro. A atenção com relação a isso e as intervenções, elas foram redobradas nesse sentido. E para o que evoluiu? Né? Ela foi alfabetizada, ela adquiriu leitura e escrita, mas todo o processo de adaptação é extremamente necessário para ela. Adaptação curricular? Curricular, por conta de defasagem de vocabulário, né? Por dificuldades com a complexidade dos enunciados para compreensão. Sim. Então, não necessariamente ela vai ter um problema de execução das respostas, mas ela vai ter um problema de compreensão desses questionamentos. E isso vai impactar as respostas. Que não deixa de ser o processamento da informação, né? Sim. Assim, tudo processamento auditivo, tá tudo meio imbricado. Exatamente. E aí, por exemplo, quando você começa a avançar na escolaridade, que o nível de vocabulário muda, se torna mais acadêmico, né, menos usual e mais específico, mais acadêmico, essa criança ela vai tendo, com o aumento das demandas, ela vai sofrendo essas interferências. Sim. Então, o que a gente tem de mais difícil hoje, Amália, que eu penso nas intervenções escolares com relação ao TDL, é o desconhecimento por parte das escolas acerca do diagnóstico. Então, eu vou te falar assim, o que eu fiz? Se é difícil para nós, fomos, imagina. Então, o que eu fiz? Eu fui à escola
da minha paciente, e aí eu acho interessante a gente até mencionar que, por exemplo, existe uma questão que existe uma prevalência de 3:1 com relação à ocorrência do TDL em meninos em relação a meninas, né? Mas existem dados clínicos de um quadro mais grave Nas meninas. quando aparece nas meninas. Igual a gagueira, né? Não entendo muito bem de gagueira, mas acredito que sim. Então, o que ocorre? Como ela tinha uma dificuldade muito significativa, eu fui à escola e quando eu cheguei com um relatório de TDL todo esmiuçado, eu vi na expressão da coordenadora que ela não conhecia o diagnóstico. Eu falei, vamos fazer o seguinte, você se importa de eu marcar de vir aqui conversar com seus professores com relação ao que é o diagnóstico? E aí eu fui e fiz um bate-papo para os professores. Poxa, isso existe? Foi essa pergunta que eu recebi. E eu falei, existe com muito mais frequência do que se imagina. Porque a gente convive com várias pessoas que têm um transtorno de linguagem, né, do desenvolvimento da linguagem. E eu acho que do desenvolvimento exatamente porque a gente é um ser em desenvolvimento a vida inteira. E por isso ele não pode ser... eu creio que ele é específico. Acompanha, né? Acompanha a pessoa, o desenvolvimento que está ali te acompanhando. Né? Exatamente. E a qualquer momento que surgir um vocabulário novo, ele pode ter uma dificuldade em acompanhar isso, né? Então, o diagnóstico ele não é impeditivo para uma vida profissional, mas a preocupação que existe é que, por conta dele impactar a questão social, da interação social, do engajamento social, isso reverbera, né, em muitas vezes uma escolarização reduzida, porque nem sempre essas crianças... existe um nível de evasão muito grande, né? Então, de abandono, e aí isso reverbera em quê? Em oportunidades de emprego reduzidas. Sim. E isso reverbera num salário baixo, e isso reverbera numa questão social. Então, o movimento que é feito no Brasil é exatamente para entender que o TDL ele pode impactar numa questão de saúde pública. Por causa do nível de impacto social que isso gera. Então, voltando para a questão da aprendizagem, quando a gente tem uma criança com TDL e ela vai avançando na escolaridade, a gente acaba vendo que as dificuldades elas vão acompanhando o sujeito ao longo da vida. Sempre que surgir uma situação nova, a gente pode estar diante de um desafio a ser alcançado aí e a ser suprido. Vencido. Thaís, vencido. Vamos lá. A gente tem 10 minutos para terminar a live. Mais ou menos aí uns 11 minutos. Eu preciso abrir as perguntas da caixinha. Vamos lá. Caixinha mágica. Que meninas, vem, meu Deus. a live, se Deus quiser, eu vou conseguir salvar essa, porque a do autismo, da intervenção no autismo eu não consegui salvar. E, meninas, o que é essencial é realizar na avaliação. Não dá pra gente falar isso tudo em detalhes, Provas né? de todos os subsistemas. Isso é que precisa ficar claro. Você tem que fazer uma avaliação de pragmática, uma de fonologia, uma de morfossintaxe, né? De consciência sintática e de semântica, de vocabulário. Tá. Depois você fala os testes que você usa e eu faço uma postagem com eles. Ok. Vamos lá. Primeira pergunta. Então, crianças que trabalhamos a fala, MO, PAC, tudo, e não evolui, pode ter um TDL? Mais ou menos, olha só. A gente não tem necessariamente alterações de MO, alterações puras em um subsistema. Então, uma criança que chega com uma alteração de motricidade orofacial não significa que ela pode ter um TDL, porque isso é uma questão, né, que está, inclusive, mais relacionada à questão de execução motora e não necessariamente de base linguística, né? Então, assim, tem marcadores, eu acho que o que é importante a gente dizer é que tem marcadores que são específicos. E são esses marcadores de, quando a gente fica em dúvida, são atrás deles que a gente precisa ir. Investigar mais esses. Então, assim, como a gente falou da avaliação, se uma avaliação de vocabulário não satisfez, eu vou aplicar outra. Sim. Né? Então,
Ou buscar avaliar essas... outro subsistema, né? Na verdade, Fez tem que a- avaliar todos. Todos. Mas você começa a elencar e a partir desses dados que você capta com a avaliação, você vai refinando o olhar. Então, teve uma Isso. alteração morfossintática, ué, mas por quê? Vamos avaliar essa pragmática e identificar qual é o número, qual é a frequência de alterações morfossintáticas dentro de um X de discurso, dentro de um tempo de discurso. Então, uma avaliação pragmática, ela não pode ser só uma amostra curta de fala, né? Então, você Lembrando que a gente tem que lembrar da idade da criança também, né? O que é esperado para, né, dentro da organização da frase, gênero, se ela sabe plural, se ela consegue, né? Tem que E outra ver, né? coisa, correlacionando sempre dados de histórico familiar, Sim. que são riscos, né? Representam riscos, e da questão social no sentido de exposição a estímulo. Sim, então, se essa eu criança tava está até na escola, tem um transtorno, você vai à escola e você identifica que o grupo é um grupo de crianças que não apresentam situações linguísticas marcantes, que é um ambiente estimulante para aquela criança, e você observa que num contato ali com aqueles pares, ela não tem nenhum tipo de engajamento, de evolução, mesmo com intervenção. Então, são questões que eu acho que vão aparecendo e vão descortinando o diagnóstico. Então, vou abrir outra aqui. Peraí. Ai, gente, eu quero agradecer a todo mundo, mas não tô dando conta. Mas, assim, o pessoal tá Eu gostando. também. Que bom. E que bom, gente. É sempre Então, uma responsabilidade, porque assim, no Brasil não tem muitos estudos, né, Amália? Então, Não. a gente fica à mercê aí do que vem. É mais pessoal de São Paulo. Olha, e o né? grupo TDL Brasil tem estudos muito aprofundados em relação. Eu Sim. aconselho que quem queira buscar informações, né, busque com fundamentação teórica, científica. Como é a prevalência do TDL? A gente falou, né? 3:1, uma prevalência de 7%, então numa população de 30 crianças, nós em idade pré-escolar, nós temos aí 2 crianças com TDL. Vamos lá, a outra pergunta é: quais protocolos ela vai falar? Depois eu coloco para vocês. Pode ser, né, Thaís? Sim, com certeza. Porque a gente está... porque se a live encerrar e eu não consigo gravar, foi o que aconteceu na outra. Protocolos de avaliação, protocolo de terapia. A Fone Giovana está perguntando, a gente vai falar também, tá? Ela vai citar. Terapia não tem muito protocolo, tem algumas técnicas, né? Que são técnicas já bastante conhecidas, mas que funcionam bastante, específicas para cada subsistema. Você poderia citar uma? Por exemplo, para pragmática? Olha, eu não vou saber te falar nome. Porque, na verdade, o que eu descobri na formação? Que eu já fazia aquilo ali desde sempre, em função da faculdade, prática, né? da prática, dos cursos da vida, mas que eu desconhecia que tinha um nome, que eram técnicas fundamentadas. Eu posso, inclusive, passar para você. Joia. E isso é muito bom quando a gente faz os cursos, né? A gente já fala, então é isso. Eu então fazia isso e não sabia que tinha um nome. Thaís, as outras perguntas são também... O ADL seria indicado para as avaliações... A gente, né? O ADL é um dos testes que a gente usa. A pergunta inclusive, meu novo vai chegar, porque eu assisti uma live essa semana e tá muito bom, por sinal. O ADL seria indicado para as avaliações periódicas de perfil linguístico? Sim, ADL, as provas de vocabulário, o TV-FUSP, né? TV-FUSP. O TV-FUSP. As provas do ABFW são provas... Não existem, mas tem As subdivisões caíram com o DSM-5. Opa, tá acabando. Gente, agora vamos encerrar para eu poder conseguir salvar a live, Thaís. Muito obrigada. Amei. Eu que te agradeço a oportunidade. Gente,
Perguntas depois lá eu mando pra Thaís, tá bom? Tchau, Gente, compartilha tudo. Obrigada. Beijo, obrigada a Beijo. vocês. Tchau, tchau.